Então, pessoal, muita gente pergunta como começar na Quimbanda. Devo ir para uma casa de Quimbanda e fazer minha iniciação e eu já começo? Não, eu vou dar conselhos aqui de acordo com as minhas experiências pessoais, de acordo com a minha caminhada espiritual e de acordo também com a minha Quimbanda. Então, o primeiro conselho é: nós temos muitas religiões que trabalham com Exu e Pombagira, como por exemplo a Umbanda e o Candomblé, que são mais de fácil acesso, né? Então, o que eu aconselho é que você vá até essas casas religiosas, até esses terreiros, e observe o comportamento de Exu e Pombagira dentro desses ambientes, dentro dessas religiões. Quando você tiver a oportunidade de conversar com uma entidade em terra, faça muitas perguntas, mas não pergunte apenas sobre você mesmo, sobre coisas triviais, pergunte sobre espiritualidade, pergunte sobre eles, pergunte sobre o trabalho deles, faça muitas perguntas. E então é importante, né, que você escolha uma casa onde você tenha a oportunidade de conversar com as entidades em terra, porque em muitos lugares a pessoa vai e só assiste a gira e tenta ali tirar alguma questão, conversando, coisa rápida, então você não vai ter a experiência de conversação com Exu e Pombagira. Então, o meu segundo conselho é esse. O terceiro conselho que eu dou é: estreite o seu relacionamento com os seus Exus e com as suas pombagiras. Isso vai acontecer você frequentando, conversando com as entidades, fazendo alguns jogos oraculares com os zeladores, com os tatas, e se permitindo, se abrindo para a manifestação das suas entidades, principalmente pela incorporação. Se você nunca incorporou e você estiver frequentando uma casa séria, que tem ali todo um respeito pela espiritualidade das pessoas, então pode ocorrer sim uma manifestação, como a incorporação do seu Exu e da sua pombagira. E quando isso acontecer, se permita, deixa a entidade vir, deixa a entidade falar, não tenha medo, não tenha receio do que as pessoas vão pensar, de como vão julgar. Então é importante que você estreite o laço com o seu Exu e com a sua pombagira. E o quarto conselho é: você sabendo quem é o seu Exu e a sua pombagira, você começar a ir até os pontos de força das suas entidades, aos reinos que eles atuam, e colocar ali oferendas, colocar vela, bebida, fumo, um padê. Você vai aprender, claro, né, a fazer um padê. E uma coisa importante também: guia de proteção. Eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês sobre guia. Então, olha, vocês estão vendo essa guia fininha aqui? Ela serve como uma guia de proteção. Ela é bem comprida e eu uso ela assim, com duas voltas. Posso fazer até três se couber na cabeça, mas não cabe, né? Então só posso dar duas. Você pode carregar ela também no seu bolso, por dentro da roupa. Você pode carregar da forma que você puder, porque muitas vezes a pessoa não pode, né? Às vezes no ambiente de trabalho, mostrar, ficar à mostra a guia, né? Infelizmente muitas pessoas têm preconceito. Mas para que serve essa guia de proteção? Não é guia de trabalho, é guia de proteção, que a entidade, o Exu ou a Pombagira, seja o seu ou não, podem imantar, consagrar essa guia, para que aonde você for, que você estiver carregando essa guia, você estará conectado com a energia de Exu e Pombagira, e essa energia ela vai se expandindo, né, para uma questão de proteção, ou para repelir uma energia negativa, ou para te auxiliar em alguma situação de risco ou de perigo, e também serve para que você se mantenha conectado em qualquer lugar que você for. Você só não pode molhar com água, né, tomar banho, nem fazer sexo com ela, mas você pode utilizá-la da forma que você quiser, porque é uma guia de proteção, não é guia de trabalho. Qualquer pessoa pode usar esse tipo de guia? Sim, qualquer pessoa. Você não precisa ser iniciado na Quimbanda, nem na Umbanda, nem no Candomblé. Você só precisa que a guia seja consagrada por Exu ou Pombagira. Seja você rodante ou não, você incorporando ou não, você sabendo o nome das suas entidades ou não, se você tem afeição pela energia de Exu e Pombagira, se você tem afeição para uma pombagira que você já conversou, incorporada, você pode pedir essa entidade para consagrar. Então, se você puder, o lugar que você frequenta, leva quando tiver gira de Exu, uma guiazinha dessa você pode fazer, ou você pode comprar, para que ele consagre para você. Você sendo iniciado ou não, você fazendo parte, seja lá água de canjica na cabeça ou não, como falam por aí, né? Ah, não tem água de canjica na cabeça. Qualquer pessoa pode usar uma guia de Exu e Pombagira de proteção. Não é guia de trabalho. E isso vai te auxiliar a se manter conectado ali com a energia de Exu e Pombagira. O último conselho deste vídeo, que é a parte 1, depois não limite o seu desenvolvimento, o seu relacionamento com Exu e Pombagira apenas ao terreiro que você frequenta ou ao lugar que você frequenta, onde você tem ali contato com eles. Leve isso para sua casa também. O que você pode fazer? Colocar na sua casa pontos de Exu para tocarem, para você ir aprendendo, para você cantar junto. Se possível, isso vai depender, né, de quem te ensinar, fazer uma firmeza de Exu para colocar na sua casa.
de ensinarem também a acender uma vela para Exu e Pombagira, como firmar uma vela, como oferecer um charuto, como oferecer a bebida. Então é importante, é como aprender a fazer um padê, né? É importante que você que quer começar na quimbanda comece primeiro se relacionando com Exu e Pombagira e se abrindo para esse relacionamento também com os seus. Já entendendo aí sobre Exu e Pombagira com relação aos seus trejeitos, aos reinos, às oferendas, a utilização da bebida, do fumo, como fazer um padê, o desenvolvimento na incorporação e estreitando ali o seu relacionamento com o seu Exu e com a sua Pombagira, já sabendo os seus nomes. Então, a gente vai agora para a segunda parte. Quando fazer o assentamento de Exu e Pombagira? O assentamento é um ponto energético, como se fosse um altar, mas aí no caso, como é culto a Exu e Pombagira, poderosos mortos, a gente vai fazer ali o assentamento, onde o coração daquele assentamento será uma pedra que a gente chama de okutá. E ali vão os elementos correspondentes à entidade, as terras de cada reino, de cada povo, pertencentes à atuação, ao ponto de força daquela entidade. Outros elementos também, alguns fetiches, para quê? Representado ali com os elementos do reino mineral, vegetal e animal, e com os elementos de todos os reinos e os povos correspondentes à entidade, para representar um macrocosmos dentro de um microcosmos, para que você não precise ficar indo sempre até o ponto de força das suas entidades, para colocar ali oferendas, para fazer rituais, para se conectar com elas. Então, você tendo o assentamento da sua entidade, você vai prestar um culto diário. Geralmente o assentamento fica para você, fica na sua casa, para que você tenha acesso diário e sempre que precisar. Então, a segunda parte é o assentamento. Mas o que acontece? Por exemplo, dentro da Umbanda, geralmente não se faz assentamento de Exu e Pombagira. Dentro do Candomblé, se faz o assentamento, mas geralmente ele fica na casa, né, de religião. Fica lá no templo. E aí, quem vai fazer os cuidados ali vai ser o zelador ou a zeladora. E tem um ponto mais importante ainda nisso. Para dar vida a esse assentamento, você vai precisar não só do sangue verde, mas também do sangue vermelho. E o sangue vermelho, ele será proveniente da imolação que você fará a Exu e Pombagira, para que você anime aquele assentamento, para que o sangue, quando cair no okutá e passar para os outros componentes do assentamento, ele estará dando vida, suscitando ali algo vivo, algo que tenha consciência, para que haja ali a ligação com a entidade, a não ser que seja somente um objeto comum, não consagrado e não animado. Lembrando que é importante que você entenda o que é que significa uma imolação. Por que é feita a imolação? Porque é necessário também a energia do desprendimento daquela vida, daquele animal. Porque a energia também é importante desse desprendimento, levando da vida à morte. E qualquer pessoa pode fazer ali uma imolação, cortar um animal para a entidade? Não. Nesse caso, entra aí quem tem a mão de corte ou a mão de axé, que vai ter ali a faca já consagrada. Geralmente é o que a gente chama de sacerdote, ou zelador, ou tata de quimbanda, que recebeu aquele reconhecimento da espiritualidade. Caso contrário, será apenas um corte sem reconhecimento da espiritualidade. Então, tudo é muito sacro, tudo é consagrado antes, inclusive o animal antes da imolação. E a pergunta que fica é: se eu tiver que cultuar Exu e Pombagira, terei que fazer imprescindivelmente a imolação? Não. Veja bem, na Umbanda não se faz imolação. Na Quimbanda se faz imolação. Ou seja, na Umbanda é um outro sistema de culto a Exu e Pombagira. E na Quimbanda é outro, do qual é necessário sim a imolação. Você pode escolher como cultuar o seu Exu, em qual sistema cultuar o seu Exu. Você não é obrigado, não deve ser obrigatório para você fazer algo que você não concorda, que você não se sente confortável e que não faz parte das suas crenças, não condiz com as suas crenças. Então, não é questão de que, se tem imolação, o Exu é mais forte, o meu culto é melhor. Não. É uma questão de sistema apenas e ponto. Então, cabe a você, tendo assistido até aqui, que quer iniciar na Quimbanda, refletir sobre isso. Se você não concorda com a imolação, você vai cultuar Exu e Pombagira em outro sistema e não na Quimbanda.
A gente vai falar agora sobre a iniciação, sacerdócio, maioral, mão de faca, e eu vou contar para vocês o que tudo isso significa dentro da Quimbanda. O processo iniciático dentro da Quimbanda, lembrando que Quimbanda não é uma ordem hermética. Quimbanda é um culto popular. Então, o processo iniciático, ele se dá a partir do momento que lá na parte 1 expliquei para vocês de estreitar relacionamento com o seu Exu e com a sua pombagira, de ter conversação com as outras entidades, de estar presente ali com as entidades em terra, de tirar suas dúvidas, de entender como as coisas funcionam, por que cada elemento é importante, como se utilizar. Isso já está aí no seu processo iniciático, já é considerado uma iniciação. Existe um tempo específico para essa iniciação? Não, porque vai depender do seu desenvolvimento espiritual. Cada um é único, cada um tem um caminho espiritual, um desenvolvimento, uma forma de entender, uma forma de conceber a espiritualidade. Então, não existe um tempo específico para dizer que você já passou por esse processo iniciático, que já findou ali e que você já pode ser um sacerdote. Uma coisa que eu preciso pontuar: quem tem a última palavra dentro da Quimbanda, dentro do culto de Exu e Pombagira, são os Exus e as Pombagiras. Por que eu estou falando isso? O que acontece? Às vezes você começa o seu desenvolvimento, você dá aí o pontapé principal para a sua iniciação, como eu já expliquei aqui, como eu vejo a iniciação dentro da Quimbanda, num lugar, numa casa ou com alguém. E passado um tempo ali, você não continua mais e passa para um outro lugar ou para outro sacerdote. E daí não significa que o seu processo iniciático ele zerou. Muito pelo contrário, você vai cada vez mais adquirindo conhecimento, experiência, se desenvolvendo dentro do culto. Então, por muitas vezes, você não vai conseguir ali entrar para uma casa e ficar anos ali até receber aí o seu sacerdócio de Quimbanda. Às vezes isso pode sim ser intercalado com uma outra pessoa, com um sacerdote ou dentro de uma outra casa. Por isso que a palavra das entidades é o que mais vale, que é a palavra final, que é o mais importante, que vai dizer se você está preparado ou não, apto ou não para seguir. Logo, quando é que você vai saber que já está pronto? Ou quando o seu tata, ou o seu sacerdote, ou as entidades do seu tata, ou as suas próprias entidades disserem que você está pronto. Pronto para receber um sacerdócio no qual você vai poder tocar o seu culto independente daquela casa, independente daquele sacerdote. Você vai poder ali receber a mão de corte, que é passada de um sacerdote para você. Você vai ter o seu reconhecimento espiritual para as entidades, por isso que é importante as entidades dizerem que você está pronto, porque você precisa desse reconhecimento. Você vai receber ali suas novas guias, que vão simbolizar uma outra coisa dentro do culto. Você vai ter, você vai estar psicologicamente moldado àquela nova fase dentro do culto, aqueles novos afazeres, aquele novo cargo dentro do culto. E assim você poderá ou tocar a sua quimbanda independente, ou seguir a tradição de um tata do qual você aprendeu com ele, e por aí vai. Agora, com relação aos preços, o que tem acontecido, o que a gente tem visto muito na internet, são pessoas pagando para se iniciarem na quimbanda, pessoas que não têm assim tanta experiência, né, dentro do culto a Exu e Pombagira, pagando para se iniciarem e assim terem ali algum reconhecimento, não sei se é também espiritual, né? Mas uma coisa muito importante que eu queria pontuar, eu, Soraya, sou extremamente contra a comercialização dos procedimentos que ocorrem dentro da quimbanda, da questão principalmente dessa tal iniciação, de passar o sacerdócio, a mão de faca. Isso, para mim, não deveria ser cobrado, porque é algo espiritual, as entidades é que estão dizendo se a pessoa está apta ou não, não é comércio, e não é uma ordem fechada, é um culto popular. Então, na minha opinião, não deveria se cobrar nenhum tipo de iniciação dentro de culto a Exu e Pombagira.
Então, gente, não é esse negócio de pagou e se tornou sacerdote, você sem ter experiência, sem ter nenhuma caminhada, nenhum relacionamento, já pagar uma iniciação, fique atento a isso, porque uma coisa não está batendo com a outra, entendeu? A última palavra sempre é das entidades. As entidades do culto no qual você está inserido são elas que vão ditar quando a pessoa está pronta ou não. Então, quando você faz esse procedimento, essa ritualística, esse sacerdócio, do qual você vai ter ali um outro papel dentro do culto, do qual você vai, inclusive, cuidar e instruir outras pessoas dentro do desenvolvimento do culto, você recebe uma outra guia, que é diferente dessa guiazinha aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que essa aqui é uma guia de proteção, essa aqui é uma guia de trabalho. Você recebe uma outra guia, você recebe a mão de corte, que é passada ali no momento da imolação. E você vai ter ali também, claro, o seu assentamento, você precisa ter o seu assentamento, ter ali tudo que configura dentro do culto de Exu e Pombagira, para que você tenha esse cargo como sacerdote. Quem é maioral dentro da Quimbanda? Bom, segundo as minhas entidades e as entidades de algumas outras pessoas também, o maioral é como se fosse o patrão dos Exus e das Pombagiras. É uma força primordial da qual eles respondem em sua atuação, em seus trabalhos, em sua força. E não se é cultuado o maioral dentro da Quimbanda, justamente porque existe ali o intermédio de Exu e Pombagira, ou seja, são espíritos, são poderosos mortos que respondem através dessa força primordial chamada maioral. Sabendo então que maioral é essa potência energética, essa energia primordial, o patrão dos Exus, você querer passar por cima de Exu e Pombagira para acessar essa força pode te trazer prejuízos, principalmente na sua psique, porque não é compatível com a gente aqui encarnado, com a nossa energia. Então, por isso que existe Exu e Pombagira ali no intermédio dessa força. Fique atento ao que as suas entidades falam e o que acontece na sua vida. Você vai saber que você está no caminho certo observando o que está acontecendo com você, tanto por dentro, quanto por fora, quanto com o que te rodeia, e também com relação às suas entidades, o que elas falam e como elas se manifestam. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo direct.